nós vamos falar sobre os sacramentos. Em primeiro lugar, dizer que a palavra sacramento não aparece nas Escrituras, ou seja, na Bíblia, não aparece. Esta palavra vem do latim, a palavra sacramentum. E o sacramentum era, imagine-se, um juramento militar. Um juramento militar em que cada soldado jurava solenemente obediência e lealdade ao seu comandante. Mais ou menos como o nosso juramento de bandeira, jurar lealdade. E por proximidade de sentido, também no batismo cristão se promete o quê? Obediência e lealdade ao Senhor, nosso Deus, por aproximação de sentido, nosso comandante. A Igreja primitiva, sabemos-lo bem, nasceu na Palestina, mas não podemos esquecer que a Palestina fazia parte do Império Romano. Jesus foi morto pelos romanos, foi crucificado pelos romanos, não é? Então, a palavra sacramento, este juramento de lealdade, transitou para a forma propriamente religiosa, como que as ordens, o ensino, a doutrina de Jesus, ou dito de outra maneira, as suas ordenanças. Então, um sacramento é uma ordem instituída por Jesus Cristo. Os sacramentos, eles revelam e anunciam o que é que Deus fez, o que é que Deus faz e faz pelo mundo em Jesus Cristo. São, digamos assim, sinais visíveis que nós podemos percepcionar, mas de uma graça, que é o mais importante, da graça invisível de Deus para o mundo. E especialmente para a Igreja, naturalmente, enquanto família de fé e do amor em Jesus Cristo. Os sacramentos são, então, na dimensão técnica, são canais da graça de Deus e da sua bênção, dos quais os crentes acolhem os benefícios, renovando a sua fidelidade ao Senhor. Sabemos que no meio católico romano, no qual, de certa maneira, todos nós fomos formados em Portugal, há referência a 7 sacramentos. 7. Eles apontam para que toda a vida pessoal e coletiva, aliás, deve caminhar de sacramento em sacramento, como uma espécie de escada ou de patamares, em que há uma vida sacramental completa, permanente, a começar pelo batismo até ao fim da vida terrena. Estes sinais são, para a Igreja Católica Romana e para os seus fiéis, muito importantes para a salvação de cada fiel. Os sacramentos, nesta concepção, nesta maneira de compreender, marcam então as várias fases da vida espiritual e religiosa. Há, porém, aqui um risco sempre permanente, um risco de desvio do essencial da fé. Ou seja, qual é ele? É confiar mais nos sacramentos, que eles operem por si próprios, e nos ritos que a Igreja Católica Romana administra para chegar à salvação. Em vez de ter, como nós entendemos, fé no Senhor que nos salva. É pela sua graça, ou seja, pela fé na sua misericórdia e no seu grande amor, que nós somos salvos. Diz assim o Catecismo Romano. Volto a dizer, não é o nosso, é o Catecismo Romano. Os sacramentos são sinais eficazes da graça, instituídos por Cristo e confiados à Igreja, mediante os quais, sacramentos, nos é concedida a vida divina. É o ponto número 224. E ainda também diz assim, os sacramentos não apenas supõem a fé, como também, através de palavras e elementos rituais, a alimentam, fortificam e a exprimem. Ora, neste sentido, a Igreja, enquanto instituição, enquanto organização, torna-se ela própria intermediária entre Deus e o povo. Ora, nós, povo evangélico, povo da Reforma, povo protestante, devemos basear-nos em 5 princípios que nos parecem os corretos e que se diz os 5 somente. E quais são eles para compreendermos melhor? Somente as Escrituras é que servem como regra de fé. Para a salvação. Não estamos a falar para a ciência, não estamos a falar para outros aspectos, mas para a fé e para a salvação.
Outras coisas, por exemplo, as tradições, não são fundamentais. Segundo, somente pela fé em Jesus Cristo é que nós somos salvos. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, volto a enfatizar, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. E diria eu, sem mais acrescentos. Não há lugar, portanto, para outros intermediários. Sejam as instituições, sejam elementos veneráveis, considerados santos por alguns, etc, etc. 3. É somente pela graça de Deus que somos salvos. Ou seja, não é pelo que nós possamos fazer de bom, por melhor que seja. Nós não temos o mérito para poder trocar pela salvação graciosa de Deus. 4. Foi Jesus Cristo quem pagou esse alto preço na cruz. E fez isso por cada ser humano. Portanto, somente por Cristo nós somos e podemos ser salvos, não por rituais religiosos, não por sacramentos que possamos considerar. E somente, ponto 5, e somente a Deus seja dada a glória, a honra e o poder, não em instituições humanas, necessariamente falíveis e erróneas tantas vezes. Então, o que é o essencial? Ir de sacramento em sacramento, fazendo todos os ritos de passagem? Entendemos que não. O essencial é o percurso da fé e no amor em Jesus Cristo. Por consequência, e aqui chegamos ao nosso catecismo, por consequência, os dois únicos sacramentos reconhecidos pela Igreja Metodista e as igrejas protestantes em geral são apenas dois. Apenas dois. Primeiro, o batismo. E o segundo, a ceia do Senhor, que também pode ser chamada comunhão ou, em alguns casos, Eucaristia, que quer dizer render graças. Porquê estes dois? Porque temos registro bíblico destes dois sacramentos. Temos registro bíblico. Nós somos pessoas das Escrituras. Este é o critério do Evangelho. Não vale a pena andar a inventar para lá do que nos foi deixado pelo próprio Jesus Cristo. Não precisamos de nada mais a não ser a graça maravilhosa de Deus em Jesus Cristo, que se tornou um de nós. Precisamos do seu amor e de vivermos pela fé nele. Na sua paixão, na sua morte, na sua ressurreição, está o fundamental da nossa salvação. E tendo sido salvos por Cristo, precisamos, naturalmente, de caminhar com Cristo, de nos nutrirmos, de nos alimentarmos da sua graça, com vista ao arrependimento dos nossos pecados e à busca de um aperfeiçoamento na nossa vida cristã. Também dizemos à santificação. Os sacramentos trazem essa força, essa graça, canalizam essa graça. Eles são um canal de graça se tivermos fé. Para aquele que não acredita, não traz graça nenhuma, pelo contrário. Então, sim, dessa forma somos renovados espiritualmente, tornamos-nos um com Ele. E com a força do Espírito Santo, nós somos convidados a assumir solenemente lealdade a um só comandante, Jesus Cristo. O nosso Mestre é também o nosso Senhor e é também o nosso Salvador. Jesus conduz-nos ao Pai amoroso. E juntos, todo o povo de Deus que foi batizado, todo o povo de Deus que busca lealmente servir ao Senhor, seja de que denominação for, juntos somos um povo sacerdotal. Somos edificados pela fé na palavra, pelos sacramentos do batismo e da ceia do Senhor, somos participantes da obra redentora. Olha aí o privilégio da obra redentora de Cristo como pedras vivas da Igreja cristã. Não só da Igreja Metodista, da Igreja cristã. Não é de um grupo ou de uma denominação, mas como a Santa Igreja espiritual do Senhor. Muitas bênçãos, portanto, para cada um de vós.